Castelo forte é nosso Deus. Boa noite, irmãos, graça e paz do Senhor a cada um de vocês, amém? É com grande alegria que eu estou aqui nessa noite, agradecendo ao Senhor e também louvando a Deus com os irmãos. Para mim foi uma honra muito grande receber o convite do reverendo Marcelo, quando estávamos juntos ali no congresso da APECOM, na cidade de Águas de Lindóia, junto com outros irmãos, presbíteros e famílias dessa igreja que estavam ali também. E com muita alegria recebi esse convite e fico muito feliz de poder ter chegado até aqui com saúde, em paz e em condição de ministrar a palavra do Senhor. Eu não tenho muitas coisas a dizer acerca de mim. Eu sou pastor presbiteriano há quase 40 anos e comecei o ministério muito cedo. Sou da região da Paraíba, sou de Campina Grande, no interior da Paraíba, e sou pastor da igreja presbiteriana de Tambaú, em João Pessoa, há 25 anos. Uma igreja que eu plantei ali naquela cidade no ano de 2000 e que no ano que vem estará completando 25 anos para a glória de Deus. Sou casado com minha esposa, Séfora, há 38 anos. Temos 3 filhos, todos adultos. E agora uma netinha que completou 1 ano e outra que está chegando aí. Já posso até anunciar. Minha filha tinha me proibido de anunciar antes dela anunciar, porque você sabe que a mãe e o pai são assim, né? A gente é avô babão ali e tal, mas quem manda são eles mesmo. Quem é avô e avó sabe do que eu estou falando. Então ela diz: pai, até o dia de ações de graças o senhor não avise para ninguém. E eu fiquei ali meio numa situação complicada, né? Me segurando até que ontem eles colocaram na internet. E aí eu estou anunciando agora que já sou avô 2 vezes. Vai nascer em maio. Não sabemos ainda se é menino ou menina, mas será muito bem-vindo para a glória de Deus. E atualmente também estou servindo a Igreja Presbiteriana do Brasil, ali no Mackenzie, onde cheguei, Mackenzie, São Paulo, onde cheguei desde 2014. E ali fui membro do Conselho de Curadores, que é designado pelo Supremo Concílio, e desde o ano de 2020 estou servindo como chanceler da instituição. O chanceler é quem representa a Igreja Presbiteriana do Brasil no dia a dia da instituição, que é o Instituto Presbiteriano Mackenzie, que tem suas faculdades, sua universidade, seus hospitais, seus colégios em todo o Brasil hoje espalhados. Então é uma grande alegria poder servir nessas várias frentes da igreja. Mas o que me deixa mais honrado mesmo é ser aquilo que eu estou sendo há 40 anos, pastor de igreja local, onde está o meu coração e onde eu posso servir ao Senhor. E é por isso tudo, com muita alegria, que eu posso estar aqui nos 65 anos dessa igreja. Fiquei muito feliz, impressionado pela estrutura dos irmãos, pela localização, agradecido pelo convite e pelo privilégio de poder ministrar a palavra de Deus. Eu gostaria de convidá-los, nesse momento, a abrir a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, a partir do verso 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, a partir do verso 19. E enquanto você abre a sua Bíblia, eu vou fazer uma pergunta mais ou menos já sabendo qual será a resposta. Nós ainda temos aqui na igreja algum membro fundador dessa igreja há 65 anos? Olha, temos 2, 3 ali, olha, somos 3. Os irmãos certamente se recordam do dia que essa igreja nasceu. Não recordam? Foi nesse templo bonito? Não. Deus sempre faz de coisas pequenas e humildes grandes coisas. Os irmãos têm na memória certamente algum fato, alguma imagem, alguma palavra que foi dita naquele dia que essa igreja nasceu. A gente fala igreja nasceu como se a gente pudesse dizer o exato dia, a exata hora,
o exato local em que uma igreja nasce. Do ponto de vista institucional, é quando ela é organizada pelo presbitério, como é o nosso caso. Do ponto de vista litúrgico, é quando ela faz o seu primeiro culto público. Muitas igrejas começam nas casas dos irmãos até que criam um grupo suficientemente grande, um local que começa a igreja ali naquele local. A igreja de Jesus Cristo, no entanto, sempre existiu e sempre existirá. Na nossa teologia reformada, desde Adão e Eva, quando o Senhor fez o pacto das obras, e infelizmente os nossos pais falharam, que a igreja sempre existiu. Mas há um dia na história em que a certidão de nascimento da igreja de Deus foi lavrada no cartório da história. Não foi no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre aquela igreja, sobre aqueles 120 discípulos, e mais de 3 mil pessoas se converteram ali pelo discurso, pela pregação e o sermão do apóstolo Pedro. Não foi também quando Jesus, em Mateus capítulo 16, depois da pública profissão de fé, daquilo que a gente chama de confissão petrina, que ele disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Todos esses marcos são marcos da história de uma igreja que sempre existiu no propósito de Deus. Naquilo que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz que era o mistério que estivera oculto, de Deus juntar judeus da antiga aliança, gentios da nova aliança, e debaixo de um só povo, juntando os que estavam longe e os que estavam próximos, fazer um só povo. Mas há um dia, sim, nesse texto nós iremos ver, em que no cartório da história Deus lavrou a certidão de nascimento da igreja, que foi o primeiro momento em que os irmãos se olharam ali no início da igreja primitiva e se reconheceram como cristãos e foram reconhecidos pela sociedade como cristãos. E o meu desejo nessa noite, ao ler esse texto e expor a palavra de Deus, é que também nós, nesse momento histórico de 65 anos da igreja, primeira igreja presbiteriana de Jardim Primavera, você se veja na identidade que Deus traz para essa igreja, construída ao longo de 65 anos. Eu costumo, na igreja que eu sou pastor, dizer que quando alguém passa na frente da igreja, mas não frequenta a igreja, muito menos é membro da igreja, ele diz assim: olha aquela igreja. Há muitas pessoas que passam aqui em Duque de Caxias, passam na frente da igreja e dizem assim: olha aquela igreja. Eles não têm nada a ver com essa igreja. Mas aí de repente alguém os convida, talvez foi o que aconteceu com você, e você começou a frequentar essa igreja, não era membro ainda, e aí você, ao invés de chamá-la de aquela igreja, você começa a chamar de essa igreja onde eu frequento, essa igreja onde eu escuto a palavra, essa igreja onde eu louvo, essa igreja onde os meus filhos são criados no temor do Senhor, essa igreja. Mas aí acontece algo. Deus toca o seu coração, convicções profundas se sedimentam na sua alma, você então decide fazer a sua pública profissão de fé e receber o batismo. E aí você que começou dizendo que essa igreja era aquela igreja, passou pelo momento de você dizer que essa igreja é essa igreja, e você começa a dizer: essa é a minha igreja. Você não é dono da igreja, ninguém aqui é dono da igreja, a igreja é de Cristo. Mas quando você diz essa é a minha igreja, é porque você sente um pertencimento. Você pertence à igreja e a igreja pertence à sua história. Você veste a camisa da igreja e ela passa a ser a sua igreja. Houve um momento em que os primeiros discípulos de Cristo também disseram: essa é a minha igreja.
E é nesse momento, no texto que nós vamos ler, que pela primeira vez na história, na certidão da história, no cartório da igreja de Cristo, foi lavrada a certidão do nascimento da igreja de Cristo. Vamos ler e isso ficará muito mais claro, e a minha oração é que ele aplique ao seu coração, ao final dela, da mensagem, aquilo que Deus tem para o seu coração. Eu vou ler na versão Almeida atualizada, você certamente pode ler nessa versão ou em outras, mas o sentido será o mesmo. Diz assim a palavra do Senhor. Verso 19. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava lá em Jerusalém, e então enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia, e durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E agora preste atenção na última frase. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Vamos orar mais um pouco. Fecha os seus olhos, curva a sua cabeça por um instante. Peça a Deus de maneira muito especial que Ele fale ao seu coração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado e bendito seja o teu santo nome. Nós te adoramos e te bendizemos pelo privilégio de estar aqui nesse aniversário de 65 anos desta comunidade de fé. Porque tu, há 65 anos, plantaste essa igreja e ela, pela graça do Senhor, tem se mantido firme, certamente passando por lutas e desafios, mas contando com a tua graça, com o teu poder preservador que a trouxe até aqui. O que nós pedimos agora ao expor a tua palavra é que esta palavra que deu origem a esta igreja edifique o nosso coração agora. Fala conosco, Senhor, e nós te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém. Queridos, se você pegar esse texto do verso 19 ao verso 26, você vai ver uma narrativa que começa com um grande problema e termina com uma grande bênção. O grande problema é descrito por Lucas, o autor de Atos, nos seguintes termos: aqueles que foram dispersos por causa da perseguição que começou com a morte de Estevão, eles se espalharam. Nós sabemos que Estevão era um daqueles 7 diáconos, mas que também era um grande evangelista, foi o primeiro mártir da igreja, apedrejado, cujas roupas foram deixadas aos pés daquele homem Saulo de Tarso, que um dia seria o grande apóstolo Paulo. A partir daquele momento, a igreja, que havia recebido uma ordem de Deus, que receberia o poder do Espírito Santo e seria testemunha do evangelho em toda Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra, e que estava acomodada com a bênção que Deus havia dado em Jerusalém, começou a ser fustigada com o chicote da perseguição.
Um historiador disse que quando a igreja se acomoda, Deus usa o método doloroso da perseguição para que ela cumpra a sua missão. E foi isso que aconteceu. A partir do momento em que Estevão morre, um rastilho de perseguição promovida pelo mesmo sinédrio que matou o Senhor Jesus Cristo, também se abateu sobre aquela igreja. E muitas famílias, muitos irmãos da época saíram de suas casas fugindo com a roupa do corpo e subiram todo o litoral norte de Israel, chegando àquelas duas cidades que nós conhecemos da história geral, as cidades-estados de Tiro e de Sidom, cidades do antigo Império Fenício. E foram subindo a ponto dos historiadores dizerem que por volta do ano 100 depois de Cristo, nada mais, nada menos do que 80 comunidades, pequenas comunidades de fé cristã, se espalharam por aquela região. E eles estavam chegando à capital da Síria, Antioquia. No entanto, aquilo que era um grande problema, se revelou também, de alguma maneira, a grande limitação daqueles irmãos, que até então não compreendiam qual era o propósito de Deus estabelecer a igreja. Perceba no versículo 19, que ao mesmo tempo que eles vão se espalhando por aquela região, no entanto, eles não anunciavam a palavra a não ser aos próprios judeus, sendo eles a grande maioria também formada de judeus. Era, portanto, uma visão limitada de um Messias judeu para judeus apenas. Eles tinham sido alcançados e muitos continuavam pregando que Jesus, nascido em Belém, era o cumprimento das promessas messiânicas, mas o cumprimento das promessas messiânicas para os judeus e para os judeus apenas. No entanto, no verso 20, diz que alguns dentre eles, que não tinham vindo de outra região, mas tinham vindo de Chipre e de Cirene. Chipre é aquela ilha que ainda hoje tem o seu nome, pátria de João Marcos e de Barnabé, e de Cirene, uma colônia romana no norte da África. E talvez pela influência que não existia do templo de Jerusalém sobre estes irmãos, eles tinham uma visão um pouco mais aberta, porque diz o texto que eles falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho de Cristo. Gregos é um termo técnico que Lucas usa tanto no evangelho como no livro de Atos para designar os gentios. Aqueles que não falavam hebraico, aqueles que não eram judeus de nascença, poderiam ter se tornado judeus, mas muitos deles ainda eram pagãos. Perceba que aquilo criaria futuramente um grande problema. Parte da igreja entendia que o evangelho era de judeus para judeus, e parte da igreja entendia que o evangelho era para todas as nações. Qualquer um de nós que vê numa questão tão importante como essa, uma igreja dividida, tem que concluir que é um grande problema. E esse texto começa com um grande problema. Esse problema se tornou ainda maior, porque na medida em que a partir de Atos capítulo 13, Paulo e Barnabé são enviados para a primeira viagem missionária, e eles fundam na região da Galácia do Sul, atual Turquia, as 4 primeiras igrejas fora de Israel e, obviamente, de Antioquia, que tinha se tornado uma igreja multicultural, a igreja de Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Um grupo desse tipo que pensava que os judeus eram os únicos recipientes do evangelho, iam no rastro de Paulo e Barnabé, pregando que não era tão simples assim os pagãos se tornarem cristãos, que eles teriam que se tornar primeiro judeus. E eles se constituíram num grupo tão forte que recebeu o nome, o grupo dos judaizantes. Os judaizantes diziam que não, um pagão, um grego, um gentio, precisava primeiro ser circuncidado, primeiro se tornar judeu, para só depois se tornar cristão. Tinha que pagar um pedágio no judaísmo, tinha que fazer um pit stop no judaísmo, uma parada obrigatória. E esse grupo se tornou tão forte
que acabou provocando em Atos capítulo 15 o primeiro concílio da igreja, o concílio de Jerusalém, cuja questão crucial foi quando Paulo e Barnabé voltaram da primeira viagem missionária, contando o que Deus havia feito entre os gentios. Eles foram lá nos apóstolos em Jerusalém, dizendo que Paulo e Barnabé tinham corrompido o evangelho dos judeus para os judeus, de Jesus, o Messias, somente para os judeus. Perceba que aqui nós temos então uma igreja dividida. Parte deles entendia o plano maior da salvação e pregava a todos, lembrando o que Jesus havia dito: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ide fazer discípulos de todas as nações. Mas a grande maioria, como ficou claro no versículo 19, entendia o evangelho dos judeus para os judeus. Veja essa situação de uma igreja dividida por uma questão tão importante. Muitas vezes já foi vivenciada em 2000 anos de cristandade e provocou alguns dos maiores cismas, das maiores divisões da igreja, por questões até menores do que essa. Portanto, quando essa notícia, diz o texto no versículo 22, chega a Jerusalém, eles imediatamente tomam uma providência. E a providência foi enviar um emissário apostólico. Pela primeira vez, um que não era apóstolo foi enviado pelos apóstolos para resolver um problema numa igreja fora de Jerusalém. E esse homem era Barnabé. É verdade que quando Barnabé chega lá, ele vê um quadro do que estava acontecendo no meio do povo, mas acima de tudo do que estava acontecendo por propósito e bênção de Deus. Veja no verso 20, diz que a mão do Senhor estava sobre eles, apesar do problema que eles tinham, e muitos crendo se converteram ao Senhor. E Barnabé, ao chegar ali, diz o texto no versículo 23, viu a graça de Deus, não a graça do problema que eles tinham, mas da mão do Senhor que estava convertendo pessoas. Diz o texto que ele se alegrou com essa graça e começou imediatamente a fazer aquilo que um homem de Deus faz. Ele começou a ajudar aquela igreja a permanecer firme no Senhor. Diz o texto que ele começou a exortar a todos, verso 23, a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Qual foi a unidade que Barnabé encontrou para que pessoas de um tipo ou de outra, com uma convicção ou com outra, pudessem ter uma unidade? O Senhor. E ele o fez não apenas pela competência dele, mas principalmente pela atitude de coração dele. A descrição que Paulo faz acerca de quem é Barnabé é uma das descrições mais belas acerca de um homem no Novo Testamento. O texto diz que aquele homem era assim porque ele era, verso 24, um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Essa descrição bate com a descrição daquelas características que os diáconos precisavam ter em Atos capítulo 6. Essas características batem com a descrição que Paulo dá sobre como devem ser os presbíteros da igreja e como devem ser os diáconos. Lucas está descrevendo o caráter de Barnabé. O caráter de Barnabé é que ele era um homem bom. Essa palavra bom aqui seria melhor traduzido se fosse dito que ele era um homem generoso. Ele não era bom porque era bom como Deus o é, perfeito na sua bondade. Ele era bom porque não era um homem mesquinho, não era um homem que via problemas. Veja, quando ele chega naquela igreja, embora houvesse um problema, ele vê a graça de Deus. Gente assim é generosa, gente assim é dedicada, gente assim é prestativa, é proativa. Gente assim não vê o problema do copo meio vazio, vê a solução do copo meio cheio. E assim era Barnabé. Barnabé viu a graça de Deus, se alegrou e imediatamente caiu de cabeça naquilo que a igreja precisava. Ele não focou no problema ou na suposta divisão teológica que eles tinham.
Ele focou no que ele poderia contribuir para que aquilo que estava bom se tornasse ainda melhor, que a boa mão do Senhor, que fazia muita gente se converter, fosse ainda mais generosa para muito mais gente se converter. E foi isso que aconteceu. Quando ele começa o seu trabalho, porque ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, Lucas, no mesmo versículo 24, descreve o efeito dessa atitude dele. Diz assim: e muita gente se uniu ao Senhor. Aquilo que era bom se tornou ainda melhor, e o que não era tão bom se tornou mais fraco, porque quando Deus age, o bom se torna melhor, e o problema é resolvido por meio de homens como Barnabé. Barnabé é um herói. Talvez seja a figura mais subestimada de todo o Novo Testamento. Eu me lembro que quando eu comecei meu ministério, eu queria ser o apóstolo Paulo. Todo mundo tem um desejo, né? Alguém que quer imitar. Paulo é uma figura. Paulo é o grande apóstolo. Se a gente fosse ter um papa, a gente não teria o Papa Pedro, como alguns supostamente dizem que ele foi. A gente teria o Papa Paulo. Porque é um homem que escreve 13 dos 27 livros do Novo Testamento. Planta igrejas em 3 continentes. O maior teólogo e sistematizador da doutrina cristã no Novo Testamento. Certamente a segunda pessoa mais importante do Novo Testamento, depois do próprio Senhor Jesus Cristo. Um teólogo que conhecia várias línguas. Pregava de maneira absolutamente estonteante. Sistematizou a fé. Influenciou Agostinho. Influenciou Lutero. Influenciou Calvino. E ainda hoje se fala da teologia paulina. Ora, eu, iniciando o ministério, queria ser igual a Paulo. Até que eu descobri Barnabé. Toda igreja tem gente querendo ser Paulo. Poucas igrejas têm gente querendo ser Barnabé. Barnabé aparece no começo do livro de Atos como um exemplo bom que Lucas usa para contrastar o exemplo mau de Ananias e Safira. Você lembra da história de Ananias e Safira? Aquele casal que vendeu a sua propriedade, escondeu parte do valor e entregou aos apóstolos dizendo que o valor total era aquele que eles estavam dando de oferta. E a palavra de Deus diz que ele deu discernimento a Pedro e Pedro entendeu que eles estavam mentindo, repreendeu-os e eles foram fulminados diante dos apóstolos. Pois bem, um pouquinho antes, diz o texto que Barnabé, que não tinha esse nome, esse é um apelídio, o nome dele era José, era um homem tão dedicado a Deus que ele vendeu uma propriedade e deu tudo. E por isso, ele passou a ser conhecido como José Barnabé. Barnabé significa o homem ou o filho da consolação, o filho da exortação, o filho do conforto, aquele que dá o suporte, que não está à frente, mas dá a condição para que quem estiver à frente faça o melhor serviço. Barnabé então aparece, ele faz a sua estreia na história de Atos, como um bom exemplo que Lucas pinça da história e diz assim: é desse jeito que tem que ser, e não como Ananias e Safira. Mas acontece com Barnabé uma coisa maravilhosa, que poucas pessoas percebem. Ele é a pessoa certa, no lugar certo, com a atitude certa, nos momentos certos. Ele aparece nesse momento, e como se fosse assim uma linha d'água da história, depois de aparecer naquele momento, ele submerge, e mergulha, e você não ouve falar mais nada de Barnabé. Capítulo 5, nada. Capítulo 6, nada. Capítulo 7, nada. Capítulo 8, nada. Se alguém parasse ali, diria assim: acabou o homem. Ele só aparece com essa história. Não. No capítulo 9, o grande capítulo da conversão de Saulo, Barnabé reaparece. E reaparece no momento certo, sendo a pessoa certa, com a atitude certa, no lugar certo. Por quê? Quando Saulo de Tarso se converte, ele é o grande perseguidor. Deus aparece para ele no caminho para Damasco, você conhece a história. Ele fica cego. Deus chama Ananias de Damasco para orar por ele. E ele vai, completa a sua história e chega em Damasco. Quando ele chega lá, transformado por Deus, ele começa a pregar o evangelho. E ele cria para si mesmo 2 problemas. Os antigos companheiros de perseguição dele diziam assim: nos traiu, e queriam matá-lo.
E os cristãos que sabiam da fama dele, sentavam assim ao lado dele na igreja e cutucavam um ao outro. Ó quem está aí, ó quem está aí. Ó quem está aí, ó quem está aí. E se afastava. Porque alguém dizia assim, será que ele se converteu mesmo? Será que ele se converteu mesmo? Ou ele está aqui, vendo quem é cristão, para depois prender e levar para Jerusalém? Veja que Saulo nem mais agradava aos antigos companheiros de perseguição, nem agradava aos novos irmãos em Cristo. O que acontece? Ele tem que sair fugido numa noite, descido sobre a muralha, a muralha de Damasco, num cesto, e foge daquele lugar. Quem é que toma Saulo pela mão, coloca debaixo do braço e vai para Jerusalém para dizer aos demais apóstolos, o rapaz se converteu mesmo? Quem é? Barnabé. Barnabé é o homem que dá suporte a Paulo. Barnabé é o homem que acredita na conversão de Paulo. Barnabé é o homem que vê a graça de Deus na vida de Paulo, que não vê o passado da vida de Paulo, vê o presente e o futuro, que olha para Paulo e ao invés de ver um copo pela metade, vê um copo quase cheio, que reconhece a transformação na vida de Saulo, que investe na vida de Saulo, que encoraja a vida de Saulo, porque ele era um homem bom, porque ele era um homem cheio de fé e do Espírito, porque ele era um homem que não assistia ao que Deus fazia, ele participava do que Deus fazia, ele era instrumento de Deus na vida das pessoas. Mas aí ele desaparece, de novo. Restante do capítulo 9, nada de Barnabé. Capítulo 10, nada de Barnabé. E ele vai reaparecer nesse texto agora. Com a mesma atitude, sendo a pessoa certa, na hora certa, com a atitude certa, no lugar certo para cumprir uma missão certa. Perceba que Paulo é muito importante, mas não haveria Paulo se não houvesse Barnabé. É aqui que eles vão a se reencontrar. Por quê? Porque diz o texto que no meio de toda essa bênção, que muita gente se une ao Senhor, no verso 25, no auge do ministério de Barnabé, imagina uma igreja cheia, e você como único pastor dessa igreja, muita gente se convertendo e todo mundo reconhecendo a grandeza do que Deus está fazendo por seu intermédio. Qualquer pastor diria assim, eu não tenho nem tempo de sair daqui, eu vou continuar fazendo a obra, surfando a onda da bênção de Deus nesse lugar. Mas o que é que Barnabé faz? Diz o texto no verso 25, que ele vai para Tarso, a cidade natal de Saulo, para buscá-lo. E aqui tem uma característica de Barnabé que eu vejo que é muito abençoada. Um líder como Barnabé, que dá suporte, encorajamento, que não quer estar à frente, mas quer dar o suporte, ele reconhece os seus limites. E ele vai em busca de pessoas que complementam o ministério dele, que vão e apoiam o ministério dele. Quando ele foi para Tarso e buscou Saulo, diz o texto que quando ele o encontrou, levou-o para Antioquia. E olha que coisa maravilhosa, durante um ano inteiro, se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Que tal uma escola bíblica dominical com Paulo e Barnabé todo dia? Já não é nem mais escola bíblica dominical, né? É escola bíblica diária. Acorda de manhãzinha, toma café, vai para a igreja. Quem é o professor de hoje? Paulo. Ok, vai para casa depois, acorda no outro dia, toma banho, toma café, vai para a igreja. Quem é o professor de hoje? Barnabé. Aí no terceiro dia, e agora? Eles dois agora vão dar aula juntos. Um ano inteiro. Você compreende por que essa igreja, que já estava crescendo muito, cresceu muito mais? Porque uma atitude de Barnabé era o que é bom e que é feito por um só, é muito melhor quando é feito por muitos. E essa atitude de um homem bom e generoso, essa igreja não chegou aos 65 anos construída por um único homem, por um único pastor, por um único presbítero, por um único professor de escola dominical. Essa história de 65 anos
foi construído a muitas mãos. No ano passado, eu preguei em mais ou menos umas 13 a 14 igrejas, todas elas com mais de 120 anos de existência. Eu preguei numa igreja que tinha 149 anos, estava completando 150 no ano que vem. E eu fiquei imaginando que lá eu não podia fazer essa pergunta, né, meu irmão? Tem algum membro fundador aqui? Ninguém ia aparecer, né? Eu espero que ninguém aparecesse, né? Mas você imagina o que é uma igreja de 140 anos, quando essa igreja, se Jesus Cristo não voltar antes, tiver com 140 anos, quantas mãos construíram e edificaram essa igreja? Quantos presbíteros terão passado por aqui? Quantos pastores? Quantas irmãs da SAF? Quantos grupos de jovens de louvor? Quantos corais? Quantas professoras de escola dominical? E nem todos serão Paulos. Porque uma igreja não é formada somente de Paulos. Uma igreja tem muito mais Barnabés do que Paulos. Aquilo que estava sendo muito bom por intermédio de Barnabé se tornou mais ainda, se tornou melhor ainda quando Paulo se uniu a Barnabé. E quem tomou a iniciativa foi Barnabé. Ele poderia dizer assim, sou eu que estou fazendo, mas ele dividiu, ele compartilhou, ele chamou e pediu ajuda. Você entende por que eu sou fã desse homem? Porque chegando a quase os 40 anos de ministério, nessa igreja com 25, na igreja que eu sou pastor, tendo vários pastores auxiliares, queridos presbíteros, nesses 25 anos, e diáconos e irmãos da igreja, uma igreja que nós começamos que tinha 30 e poucas pessoas, hoje está chegando a quase 800 membros. Uma igreja que suporta a ausência do pastor há 6 anos, de segunda a sexta, porque eu não disse a vocês, mas de segunda a sexta eu trabalho em São Paulo. E se eu não estivesse aqui hoje, eu estaria pegando o voo e chegando nesse horário, lá em João Pessoa, para passar o final de semana e voltar na madrugada da segunda. Imagine que igreja suportaria um pastor que não pode estar de segunda a sexta, porque está cumprindo outra missão no reino de Deus. Se essa igreja estivesse centralizada no pastor Robson, se só fosse o pastor Robson que pudesse pregar, se só o pastor Robson pudesse ministrar, essa igreja não resistiria, irmãos. Porque para existir um Paulo, é preciso haver muitos Barnabés. E aí o que acontece? Se no versículo 19 essa história começou com uma grande situação de problema, um problema muito grande, veja o que acontece quando ela termina a história. Diz o texto que em Antioquia, aqueles discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. E por que isso era importante? Porque até então eles eram chamados de os do caminho, os da seita dos nazarenos, os seguidores. Eles não tinham identidade. Para que uma igreja chegue aos 65 anos com uma identidade, com uma visão de uma missão abrangente, com saúde e força para cumprir a sua missão, é preciso que existam muitos Barnabés. E eu lhes digo nesta noite, que Deus está buscando no nosso meio, cada vez mais, Barnabés. Barnabés de saias, Barnabés de paletó. Barnabés jovens, Barnabés de cabelos brancos. Barnabés que sirvam com cargo e função e que sirvam sem cargo e sem função. Barnabés que não estejam à frente, mas se estiverem nos bastidores a igreja funciona. Barnabés que sirvam de dia e de noite, na chuva e no sol, porque são Barnabés que Deus usa na história. E sem Barnabés, nenhuma igreja completa 65 anos, nenhuma igreja subsiste. A minha pergunta é você o Barnabé que Deus está procurando? É você que vai ser enviado pelos apóstolos e chegar lá e ao invés de ver problema, você vê solução?
É você que, ao invés de ver problema e ver solução, participa da solução. É você que, além de participar da solução, congrega outros para lhe ajudarem a fazer parte da solução. Porque essa é a atitude de homens e mulheres que são bons, porque são generosos, que são cheios do Espírito Santo, cheios de fé, porque têm visão para além daquilo que a realidade, que vem além, que caracteriza os Barnabés. E a pergunta é você o Barnabé que Deus está chamando para os próximos anos na igreja em Jardim Primavera? Porque se você for, você será uma bênção nas mãos de Deus para essa igreja. Se você já está sendo, seja cada vez mais, para parodiar a palavra de Deus, seja abundante, seja frutífero, sempre constante na obra do Senhor, porque o trabalho feito na obra do Senhor jamais é vão. Portanto, sejamos Barnabés e que Deus nos abençoe nessa missão. Deus abençoe você. Curva a sua cabeça por um instante, feche os seus olhos e diga assim: Senhor, eu quero ser Barnabé. Eu não sei o que é que tu tens para mim, mas eu quero ser Barnabé. Ó Deus amado e querido Pai, nesse momento em que nós entregamos a Tua palavra, aquela que Tu colocaste no meu coração e que desde antes da fundação do mundo, como Teu servo orou, estava decretado que fosse a palavra a ser pregada hoje. Eu te rogo que o Senhor complete a obra que eu não posso fazer, que o Senhor faça aquilo que eu não posso fazer, de convencer, de mover, de tocar, de mobilizar a Tua igreja. De tal maneira, Pai, que seja qual for a situação em que ela já passou, está passando ou haverá de passar, o Senhor levante no meio deste povo Barnabés. E esses Barnabés, homens e mulheres que sirvam ao Senhor, filhos da consolação, filhos do suporte, do apoio, filhos da exortação, o Senhor use na igreja em Jardim Primavera. Que o Senhor use e continue usando, para que aquilo que está bom nesse lugar se torne ainda melhor. Aquilo que precisa ser corrigido, eles contribuam, eles participem da solução, vendo a graça e não o problema, participando da solução, se alegrando na solução e contando com outros, para que aquilo que é feito e bem feito por um, seja mais ainda bem feito, melhor ainda por muitos. É assim que eu te oro e te abençoo, Pai, abençoando essa igreja, louvando o Teu nome por essa história e pedindo que ela continue sendo escrita a muitas mãos, mãos de muitos Barnabés. Em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém. Castelo forte é nosso Deus.